Olá, pessoas! PGR pede arquivamento das investigações da CPI da pandemia contra Bolsonaro. Ano passado, durante praticamente 6 meses, o país assistiu a um espetáculo de fancaria, espinafração e incompetência em plantões diários de má-fé e hipocrisia investigativa pela CPI da pandemia, também conhecida como CPI do circo, CPI do angu, CPI do cabaré. Capitaneada por um trio de senadores raivosos e vingativos que meteram na ideia a intenção de derrubar o governo do presidente Bolsonaro, a CPI da farofa conseguiu, ao final, parir o bebê de Rosemary, na forma de um calhamaço de mais de 1000 páginas de baboseiras, tolices e conversa fiada sem consistência jurídica alguma, produzidas com o intuito de convalidação do entendimento prévio da maioria do colegiado, constituído exclusivamente para a degola do chefe do Executivo Federal. Mas o resultado final vem sendo um rotundo fracasso, representado, por último, pelo recente pedido de arquivamento feito pela vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, ao Supremo Tribunal Federal. Esse pedido de arquivamento foi com base na atipicidade penal da conduta dos investigados e na inexistência de justa causa para a futura ação penal. No conjunto de disparates do malfadado relatório, aparecem imputações genéricas contra Bolsonaro e outras autoridades públicas sobre o cometimento de crimes como epidemia, charlatanismo, infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verbas públicas, formação de organização criminosa e prevaricação. As convicções firmadas pelo relator da CPI, o notável Renan Cagalheiros, longe de escoradas na boa técnica, exprimiram um exclusivo juízo político carregado de ódio e ranço contra o governo Bolsonaro. Ora, o direito penal não acolhe a transposição automática de convicções partidárias para o âmbito jurídico da persecução penal, que lida com algo seríssimo, que é o estado da liberdade. Em toda a peregrinação da CPI da fraudemia, o que se viu foi o velório dos mais comezinhos princípios do direito penal e do processo penal, porque precisava-se esmagar os fatos a porrete para caber dentro do tabuleiro da condenação prévia do governo, num indiciamento político desprovido de causa mínima ou indícios de sustentação. Por exemplo, no caso da qualificação da infração de medida sanitária preventiva do artigo 268 do Código Penal, não se constatou no relatório da CPI relação de causalidade entre o não uso de máscara pelo presidente Bolsonaro e o aumento no número de internações hospitalares. Além disso, inúmeras pessoas contaminadas não tiveram nenhum contato com o presidente, afastando a hipótese de responsabilidade sobre o fato. Sobre o delito de epidemia majorado pelo resultado morte, existe como núcleo do tipo o verbo provocar, causar ou produzir, sendo que a consumação do crime se dá com a efetiva instalação da epidemia. Não houve prova de fato de que o presidente Bolsonaro tenha contagiado alguém através da propagação de germes patogênicos. Como o vírus SARS-CoV-2 tem propagação difusa, diz a PGR na sua petição de arquivamento que a reconstrução de sua cadeia de propagação acaba sendo, na prática, inviável. Diz ainda a PGR, para que os indiciados pela CPI
pudessem ser punidos por essa infração penal, seria exigível que houvesse provas de que, portando o vírus, tivessem promovido a sua propagação, transmitindo a uma quantidade incerta de pessoas. Ao contrário, tomaram medidas precaucionais para controlar a pandemia, como a edição da Lei 13.979 de 2020, que dispôs sobre itens para o enfrentamento da pandemia, como a decretação de medidas de uso de máscaras, quarentena e isolamento. No mesmo sentido se deram as outras petições da PGR, que igualmente destacam a inexistência de indícios mínimos para a investigação criminal, menos ainda para a propositura da ação penal, que no caso somente pode ser apresentada pela legitimidade política e processual do Ministério Público à luz do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. No caso da ação penal originária, ou seja, aquela que é apresentada diretamente ao Supremo Tribunal Federal, se o Ministério Público entender deva ser o inquérito parlamentar arquivado, outro não deve ser o caminho adotado pelo tribunal, senão acolher o pedido de arquivamento. Isso porque o MP não é vinculado às investigações da CPI, podendo discordar e não prosseguir com os indiciamentos. É com essa noção técnico-jurídica que deve ser confrontado o pedido de abertura de processo de prevaricação contra a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, apresentado no STF por 7 senadores, incluído, obviamente, a trinca diretora, liderança birrenta e tendenciosa que, imersa no tonel de ácido sulfúrico, quer a todo custo transformar o investigador em investigado, sob o argumento de que o MPF blindou o governo Bolsonaro ao se omitir das acusações contra o presidente. Na verdade, o relatório das investigações da CPI é caldo de peteca, caldo de bila, que não apurou regularmente nada, coisa nenhuma, sob a ótica rigorosa do processo penal, mas ao contrário, deixou no caminho um festival de grosserias, maus modos, prepotência e arrogância, produzindo um dos mais patéticos e irracionais documentos públicos da história recente brasileira. Esse documento foi parido pela malta de conspiradores que fez e faz tudo para derrubar o presidente. Essa que é a verdade. O rigor com que o fato típico é tratado no direito penal repele toda conduta que não tenha adequação perfeita com o que é descrito na lei, em termos de características do delito. Pelo mandamento da legalidade estrita, somente os fatos tipificados na legislação podem ser considerados dignos da punibilidade social. Para que uma conduta seja tida como crime, é necessário que ela seja típica, ilícita e culpável. E no caso das CPIs, o juízo da avaliação do tipo penal é exercido exclusivamente pelo Ministério Público. No caso específico, o Ministério Público Federal, vale dizer, a PGR. E mais, a jurisprudência do próprio STF é firme quanto ao acolhimento obrigatório do parecer da PGR sobre a existência de elementos mínimos necessários ao enquadramento dos fatos nos ilícitos penais. Como exemplo, o agravo regimental na petição 2509, proveniente de Minas Gerais, acórdão de 18 de fevereiro de 2004, cuja ementa afirma que o pedido de arquivamento de inquérito policial, motivado pela ausência de elementos que permitam ao Procurador-Geral da República formar a opinio delicti, não pode ser recusado pelo Supremo Tribunal Federal. A conclusão é que, mais uma vez, a delegacia policial da ditadura, como é vista a insolente comissão parlamentar de inquérito, através de mais um faniquito
dos seus ex-membros mais vistosos, vai dar com a cara no vidro quebrado e fazer jus à sua liderança do bafão político da capital federal. Ou, para repetir o jornalista José Roberto Guzzo, uma CPI que funcionou como uma usina de lixo, entra lixo de um lado, sai lixo do outro. Sempre se soube que, do ponto de vista do direito, o relatório da CPI da fraudemia foi uma trapaça insustentável do ponto de vista jurídico e que serviu de biombo para entrincheirar os agressores dos mais simples e comezinhos direitos legais, e que finalmente, através do legítimo ato da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, seguirá inexorável ao poço de estrume da história. Este foi o Soletrando de hoje. Inscreva-se neste canal para ajudar na sua manutenção, dê o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos nas redes sociais. Obrigado pela atenção, tchau!